Boa noite, pessoal. Meu nome é Letícia, juntamente com a Kelly, com o Dirceu e com a Giovana, nós vamos apresentar o CPC-01, que é a redução do valor recuperável dos ativos. Aqui nesse slide nós temos os tópicos, né, que vão ser abordados aí ao decorrer dos slides. O primeiro é o objetivo, o segundo é o alcance, o terceiro é definições. Depois vamos ter indicações externas e internas que o ativo possa ter sofrido desvalorização, mensuração ao valor recuperável, valor em uso, reconhecimento e mensuração da perda por desvalorização, unidade geradora em caixa, reversão da perda por desvalorização e, por último, exemplos. Bom, aqui nós temos o objetivo. O objetivo do pronunciamento técnico, né, é estabelecer procedimentos que a entidade deva aplicar para assegurar os seus ativos e que eles estejam registrados contabilmente por valor que não exceda os seus valores de recuperação. Aqui nós temos o alcance. Bom, ele deve ser aplicado, né, na contabilização de ajuste para perdas por desvalorização de todos os ativos. Bom, mas exceto, né, exceto em estoques, ativos de contrato e ativos resultantes de custo, para obter ou cumprir contratos que devam ser reconhecidos de acordo com o CPC 47. Ativos fiscais deferidos, ativos advindos de plano de benefícios empregados, instrumentos financeiros, propriedade para investimento, que seja mensurado ao valor justo, ativo biológico de produto agrícola, contratos de seguro e ativo não circulante mantido para venda e operação descontinuada. Bom, aqui nós temos as definições, né? A unidade geradora de caixa, ela é o menor grupo identificável de ativos que gera entradas de caixa, e essas entradas, elas são em grande parte independentes das entradas de caixa de outros ativos ou outro grupo de ativos. O valor depreciável, amortizável e exaurível é o custo de um ativo, ou é outra base, né, que substitua o custo das demonstrações contábeis. O valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes. Dando continuidade nas definições, né, a perda por desvalorização é o montante pelo qual o valor contábil de um ativo ou de unidade geradora de caixa exceda o seu valor recuperável. O valor recuperável de um ativo ou de unidade geradora de caixa é o maior montante entre seu valor justo líquido e a despesa de venda em seu valor em uso. E de acordo com o CPC-01, a vida útil é o período de tempo durante qual a entidade espera utilizar o ativo, né? Ou o número de entidades de produção ou de unidades semelhantes que a entidade espera obter esse ativo. Boa noite, meu nome é Dirceu, vou dar continuidade aqui, né, com indicações externas que o ativo possa ter sofrido a desvalorizações. As indicações externas que o ativo pode ter sofrido a desvalorização incluem sinais observáveis e redução significativa do valor do ativo, além do desgaste natural ou uso regular. Esses sinais podem estar relacionados a mudanças adversas, né, como o ambiente tecnológico, de mercado, econômico ou legal, bem como o aumento das taxas de juros, que impactam negativamente o valor recuperável. Além disso, se o valor contábil do patrimônio líquido da entidade exceder o valor de mercado, as suas ações, isso também pode indicar desvalorização. Vamos usar um exemplo da Kodak, né? A Kodak ela era uma multinacional, né? Todo mundo tirava foto, era uma empresa que tinha em todos os países, né? E também aqui no Brasil tinha bastante empresa da Kodak. Então, assim, e surgiu os celulares, né? Quando surgiu os celulares, a empresa Kodak quebrou, né? Foi um fator externo, uma tecnologia que chegou e que simplesmente quebrou a Kodak. Indicações externas que o ativo possa ter sofrido desvalorização. Exemplo, uma fábrica avaliada contabilmente, né, em 10 milhões pode ter sofrido a desvalorização devido à introdução de uma nova tecnologia, né, torna seus equipamentos obsoletos. Se simultaneamente as taxas de juros aumentam, reduzindo
o valor representante nos fluxos de caixa futuros, né? Isso pode ressaltar em uma revisão do valor recuperável para menos de 10 milhões, caso o valor de mercado da empresa também reflita essa queda, será um indicador adicional na desvalorização do ativo, né? Essa aqui é externa, né? Então, essa é o exemplo da Kodak que eu coloquei agorinha, e tem interna, né, que eu fiz agorinha, que eu vou dar o exemplo dela. Vamos supor com a máquina, a gente tem a mineração, né? Então, a mineração, ela está com a máquina ali, que tem o tempo de vida útil dela de 5 anos, e essa máquina foi criada uma máquina mais moderna, ou ela se desgastou com o tempo, então ela vai perder o tempo de vida útil dela. A gente vai ter que acabar substituindo essa máquina, né? Ou se chegar uma máquina mais moderna que vai substituir ela ali, né, que vai produzir mais. Vamos supor que uma está produzindo 100 e essa minha velhinha está produzindo 50, né? Então, assim, já houve uma desvalorização. Então, assim, a gente vai ter que tirar ela de lado, que ela já está causando prejuízo e se tornou obsoleta, tá ok? Obrigado. Agora vamos falar sobre indicações internas que o ativo pode ter sofrido a desvalorização, o que eu estava falando agora, né? As indicações internas de desvalorização de um ativo incluem evidência, né, obsolência, dano físico ou alterações adversas na forma de uso do ativo. Isso pode envolver a inatividade ou ociosidade do ativo, planos de descontinuidade, reestruturação, baixa antecipada ou a reavaliação de sua vida útil, né? A gente tem que reavaliar, conforme eu falei no slide anterior. Relatando relatórios internos que apontam desempenho econômico inferior e ao esperado também são sinais. Caso essas indicações surjam, pode ser necessário revisar o aspecto da vida útil do nosso equipamento, né, conforme a gente usou o exemplo agora. O método de depreciação ou valor residual do ativo, mesmo que a perca de desvalorização não seja formada ou reconhecida. Agora vamos para um exemplo aqui do slide. Uma máquina industrial que apresentava desgaste físico acentuado e precisa ser substituída antes do prazo estimado de sua vida útil. Além disso, relatórios internos mostram que a sua eficiência está abaixo do esperado, impactando negativamente o resultado operacionais da empresa, como o exemplo que a gente colocou agora, né? Esses fatores podem exigir ajuste no cálculo de depreciação e no valor contábil da máquina. Então, se ela está valendo um valor X ali, a gente vai fazer, né, é, o cálculo, né, da depreciação, e o valor contábil da máquina vai acabar mudando, tá ok? Obrigado. Boa noite, vou estar falando sobre o próximo slide, que será sobre a mesuração do valor recuperável. Nem sempre é necessário determinar o valor justo líquido de despesas de venda de um ativo se o valor com o seu valor de uso. Se qualquer um desses montantes ele excedeu o valor contábil do ativo, este não terá desvalorização e, portanto, não será necessário estimar outro valor. Se não há razão para acreditar no valor em uso de um ativo que ele exceda materialmente o seu valor justo líquido de despesa de venda, o valor justo de líquido de despesa de venda do seu ativo ele pode ser considerado como um valor recuperável. As despesas com baixa, ou exceto as que foram reconhecidas como passivo, elas devem ser deduzidas e ser mesurado o valor justo líquido de despesa de alienação. Vou estar dando continuidade no próximo slide sobre o valor em uso. O valor em uso, ele é uma estimativa do valor em uso de um ativo que envolve uns seguintes passos que eu vou estar falando agora. Seria estimar as futuras entradas de caixas derivadas do seu uso contínuo do ativo e de sua baixa final. E também aplicar a taxa de desconto apropriada para esses fluxos de caixas futuros. A estimativa de fluxos de caixa de futuros não deve incluir o quê? A entrada ou saída de caixas provenientes de atividades de financiamento, ou os recebimentos ou pagamentos de tributos sobre a sua renda. Vou dar continuidade no próximo slide.
vou estar falando sobre o reconhecimento e mensuração da perda por desvalorização. Dentro desse tema, a perda de desvalorização do seu ativo, ele deve ser reconhecido imediatamente na demonstração de resultado, a menos que um ativo ele não seja reavaliado. Então, qualquer desvalorização do seu ativo reavaliado, ele deve ser tratado como diminuição do seu saldo na reavaliação. Tá. Se o valor contábil, igual eu coloquei aqui no slide, o valor contábil ele seja maior que o valor recuperável, vai ser igual à perda por desvalorização. Tá? Coloquei em vermelho aqui. Então, a perda por desvalorização do seu ativo não reavaliado deve ser reconhecido na sua demonstração do resultado do exercício. Então, ele deve conter no seu na sua demonstração de resultado do exercício. E também deve ser reconhecida em outros resultados abrangentes, na sua reserva de reavaliação, na extensão em que uma perda por desvalorização não exceder o seu saldo de reavaliação reconhecida para o mesmo do seu ativo. Tá? Aqui no slide está tudo explicadinho. Vou dar continuidade no próximo slide, que será falado sobre o reconhecimento e mensuração da perda por desvalorização, tá bom? Dentro do tema. Depois que o reconhecimento dessa perda por desvalorização, como no antigo slide, a despesa de depreciação e amortização ou exaustão do seu ativo, ele deve ser ajustado em períodos futuros para alocar o seu valor contábil, que será revisado no seu ativo, ao menos que seu valor residual não houver em base sistemática ao longo da sua vida útil remanescente. Tá bom? O valor recuperável de um ativo individual não pode ser determinado se, por exemplo, se o valor de uso do ativo ele não puder ser estimado como sendo o seu próximo valor justo de líquido de despesa de venda, por exemplo, quando o fluxo dos caixa futuros por exemplo, quando o fluxo dos caixas futuros advindos do uso contínuo do ativo eles não puderem ser estimados como sendo insignificantes. Esse seria um exemplo. E se um ativo ele não gerar entrada de caixas que são em grandes partes independentes daquelas provenientes de outros ativos. E é isso. Boa noite, pessoal. Meu nome é Kelly Barreto, sou mais um membro aqui do grupo que está falando um pouquinho sobre esse valor, né? E agora nós vamos revisar um pouquinho a parte da unidade geradora de caixa. Então, se o valor recuperável de um ativo individual não pode ser determinado nenhuma perda por desvalorização, deve ser reconhecida para o ativo e se a unidade geradora da caixa é a qual está relacionado não sofrer perda por desvalorização, isso se aplica mesmo se o valor justo líquido de despesas de venda ativo for do seu valor contábil. For o quê? Menor do que o seu valor contábil. Então, vamos explicar um pouquinho também sobre a reversão de perda por desvalorização. Tá? Uma perda por desvalorização reconhecida em um determinado período anterior para um ativo, exceto o ágio por expectativa de rentabilidade futura, deve ser revertida se somente tiver havido mudança nas estimativas utilizadas para determinar o valor recuperável do ativo, desde que a última perda por desvalorização foi reconhecida, né? Então, para isso, nós vamos passar um exemplo aqui, tá? Vamos lá? Vou passar um exemplo. Uma entidade de mineração tem uma estrada de ferro particular para dar suporte às atividades de mineração. Essa estrada pode ser vendida somente pelo valor de sucata e ela não gera entrada de caixa, que são em grande parte independentes da entrada de caixa proveniente de outros ativos da mina. Por quê? Porque não é possível estimar o valor recuperável da estrada de ferro.
porque o seu valor em uso não pode ser determinado e é provavelmente diferente do valor da sucata. Portanto, a entidade deve estimar o valor recuperável da unidade geradora de caixa, a qual a estrada de ferro particular pertence. Isto é, a mina como um todo. Então, a gente vai fazer aí o que? Essa estimativa. E como faremos essa estimativa? Vamos dar aqui como exemplo, tá? Um cálculo para vocês aqui. Uma companhia por nome Delfim Verde, em obediência às normas brasileiras de contabilidade, fez em 31 de 12 de 2009 o teste de recuperabilidade, Impairment Test, do valor de uma máquina utilizada na fabricação de seus produtos. Os dados abaixo foram levantados pelo Departamento de Contabilidade da empresa, em reais. Então, vamos lá. Nós temos o que aqui? Nós temos 620, que é o valor em uso da máquina, 610 mil, que é o valor líquido de venda, e o valor de custo de aquisição dessa máquina foi 710 mil. Aí nós fizemos uma análise da depreciação acumulada, que deu em torno de 70 mil. Então, qual opção será a resposta para a gente determinar esse valor? Vamos trabalhar ali passo 1, passo 2 e passo 3. Vamos lá. Primeiro passo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular o valor contábil. O que é o valor contábil? É o valor da aquisição menos a depreciação, menos os ajustes para perdas. Nós temos aí 710 mil, menos 70 mil. O valor contábil é 640 mil. Beleza. O segundo passo é verificar qual o valor recuperável, sabendo que 620 mil é o valor em uso dessa máquina. O valor líquido de venda é 610 mil, sendo que 620 é o valor maior que 610. Então, para ser um valor recuperável, eu sempre tenho que considerar o valor maior entre esses dois itens, tá? O líquido de venda e o valor de uso. Então, o valor de uso será renomeado como valor recuperável. Então, temos aí 620 mil da máquina. Agora, o terceiro passo é o reduzir, né? Eu pegar aquele valor lá de 640 mil, que é o valor contábil, e diminuir desse valor recuperável, 620 mil. Então, aí nós vamos ter o quê? Vamos ter 20 mil. Esse 20 mil é um valor que você terá da máquina para estar recuperando seu término de uso, tá? Então, aí nós fechamos aí nossa apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Esperamos realmente que tenham contribuído com uma partezinha do nosso trabalho, porque o CPC é enorme e uma partezinha dela é valor de redução e valor recuperável do ativo. Contamos com o seu like e para nos inspirar a fazer novos vídeos, né? E essa questão, gente, foi da FGV. Então, dá um like aí, que a equipe aqui trabalhou duro, né?